Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar atualização de algumas plantinhas e falar também sobre a importância de fazer uma boa adaptação nas suas plantinhas, principalmente nas que vêm nova, as recém-chegadas no seu cantinho, na sua coleção, e também as recém-podadas. É uma época bem difícil para a gente cuidar de plantinha que recém-podou. Pelo menos tem sido, para mim, difícil de cuidar de plantinha que eu faço poda nessa época muito quente, que o calor tá assim insuportável. Até eu dei dica para vocês do que eu faço, né? Que é podar e colocar aqui no chão e depois eu faço uma adaptação novamente ao sol, que é chato, mas dá para se fazer. Mas o melhor eu acho que é evitar de fazer poda nessa época que é muito quente e as plantinhas assim, elas melam por qualquer coisa. De repente você vai tocar na plantinha e ela despetala todinha. E eu vou dar a atualização de uma colônia que tá maravilhosa, que há uns anos atrás eu acabei forçando demais a adaptação ao sol, acabei dando sol demais para ela, e ela é uma plantinha super comum, mas ela sentiu muito, queimei a colônia inteirinha. Aí o que eu fiz? Fiz a poda, fiz o replantio e hoje eu vou mostrar ela lindando para vocês. E se você gostar do conteúdo desse canal, gostar dos pets, não esquece, tá bom? Se inscreve e também deixa o seu like, tá bom? E muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui no cantinho. E é por essa colônia aqui que eu queimei há alguns anos atrás, que eu consegui recuperar, que eu quero começar. Ela tá plantada aqui numa numa garrafa de lata, eu pintei e eu acabei ultrapassando a quantidade de sol, dei mais sol do que ela podia suportar. Então a gente tem que observar quando a plantinha começar a mostrar manchinhas marrons nas folhas e você perceber que não é fungo, porque as manchas elas são muito parecidas, as manchas de queimaduras solares com as manchas de fungo elas são muito parecidas, mas você vai notar porque você às vezes está expondo ela muito ao sol e ela vai começar a queimar. Tem folhas às vezes que ficam um pouquinho mais viradinhas para o sol, são as que mais queimam. Então, com o tempo de cultivo, você vai percebendo que não é uma queimadura de produto, não é queimadura de inseticida, na verdade é sol que você deu demais para ela. Essa plantinha aqui, ela acabou queimando tipo no final do inverno e era tipo início já da primavera, foi assim entre uma estação e outra que acabou queimando. E aí o que eu fiz? Foi fazer a poda, fiz o replante e eu deixei ela enraizar bem para começar novamente a dar sol para ela. Então sempre que eu faço a poda, agora principalmente nesse calorzão que tá fazendo, eu não deixo a plantinha no sol pleno direto, é sol filtrado ou naquele solzinho direto da parte da manhã, das primeiras horas do dia, para ela começar a se readaptar novamente. Essa plantinha no começo que eu fiz o replante, ela estava lá sob o telhado transparente, mas como ela é roseta pequenininha, ela armazena menos água e ela estava muito sentida, porque essa garrafinha aqui, por exemplo, eu até tenho a atualização e eu falei sobre essa garrafinha aqui no canal, sobre ela, e ficou tipo, acho que 6 rosetinhas, mas assim, ó, desse tamanhico aqui. Eu vou ver se eu acho uma foto, que eu acho que eu tenho uma thumbnail que tá mostrando essa garrafinha aqui, e vou deixar agora na edição do vídeo para vocês verem como que ela ficou. Então, vá aumentando o sol da sua plantinha
aos pouquinhos. Na primeira semana deixa 1 horinha, na segunda deixa 2, no máximo agora no calor 4 horas de sol, porém eu deixo filtrado, filtre esse sol. E muito importante também é o uso das telas Sombrite para que ela não venha a queimar, ela não venha a ficar muito sentida. Então essa daqui eu acho que eu não falei o nome, né? É a Christine Ryan, é uma plantinha comum, muito linda. Não faço nem ideia de como que ela chegou aqui, se eu comprei, se eu ganhei. Devo ter comprado, né? Mas eu não faço nem ideia de se foi plantinha de supermercado, eu não lembro. Muitas plantinhas aqui eu consigo lembrar de onde elas vieram, como elas chegaram aqui. Porém, essa daqui, olha, apagou totalmente da mente. Eu não faço ideia de quem que eu comprei essa plantinha. Então, tá aqui a atualização e também algumas dicas de adaptação de plantinhas recém-podadas, que você tem que tomar muito cuidado agora nessa época do ano. Eu mostrei num shorts uma plantinha que é a Black Prince, que eu tenho até o jeitinho de cultivar ela, porém ela deve ter feito 1 mês e meio, mostrei aqui no shorts para vocês, que ela estava super enraizada. Se você ainda não assistiu esse videozinho do shorts, você vai ver eu tirando ela do vaso. Ela estava super enraizada no substrato, só que acabou melando o caule, acabou dando apodrecimento no caule. E quando eu toquei nela, acabou caindo todas as folhas. Então, às vezes, mesmo com a plantinha adaptada ao sol e já tendo feito 1 mês e meio, agora até a publicação desse vídeo de hoje, provavelmente já vai estar fazendo 1 mês e meio que aquela plantinha ela melou, que tem vídeo aqui no shorts para vocês verem como que ela ficou, o estado que ela ficou. E mesmo assim a plantinha acaba sucumbindo, acaba melando, apodrecendo o caule, e faz parte. Os fungos de caule são eu acho que o maior problema dessa época, e claro também os fungos nas folhas, para as plantinhas que ficam expostas ao sol e chuva, como eu já mostrei para vocês lá fora, lá no meu jardim, que as plantinhas ficam sim com alguns picadinhos, às vezes vem aquela chuva muito forte e acaba machucando a folha, a plantinha fica muito sensibilizada com a força da trovoada que vem, né? Aquela chuva vem muito grossa. Então faça adaptação, filtre o seu sol aí, que a sua plantinha ela vai vingar, ela vai ficar super bem depois da poda e replante. Apesar que eu tô achando uma fase assim muito difícil de fazer podas e replantes. Eu acho que eu já mostrei para vocês, né, essa menininha aqui que acabou tomando banho de chuva, mas não vou me ater nessa daqui. Essa daqui ela tá enraizando super bem e essa noite ela tomou um banho de chuva e aí eu deixei, só que não vou deixar tomar banho de chuva demais também, né? Porque ela tá recém-podada, então eu tomo um cuidadinho mais especial, apesar de ser uma plantinha fácil de cultivo. Eu quero que ela continue lindando aqui no meu cantinho. Deixa eu mostrar para vocês uma planta aqui que eu quero dar atualização para vocês, que eu preferi não fazer a poda, que é a Afterglow, que tá lindona. Gente, olha só que linda que tá. E da mesma forma que eu mostrei para vocês lá que caule lenhoso é muito difícil de dar muda, né? Só planta mesmo muito generosa é que dá muda, tipo a Curse e tipo essa híbrida aqui, ó, que talvez seja a Big Head. O caule tá lenhoso, tá sem folha nenhuma e acabou dando 2 mudinhas. Ainda estão pequenininhas, eu acho que eu vou ter que retirar elas antes de apodrecer esse caule, porque aqui eu passei cola, mas às vezes acontece mesmo tendo passado cola, ele acaba, parece que não vem nutriente para a planta e a planta demora um monte, como tá acontecendo com essa daqui, que a planta demora um monte para crescer, não desenvolve por nada, e então apesar dela estar ainda pequenininha, eu acho que eu vou retirar ela.
Mas voltando à Afterglow aqui, o caule dela tava igualzinho da minha... Ai, deixa eu lembrar... Ah, esqueci o nome dela lá, uma vermelhinha que tá lá no jardim, bem bonita, que eu falei sobre o caule lenhoso, até pedi a opinião de vocês, né, e a maioria aí concordou que realmente caule muito lenhoso, caule muito velho, é difícil de dar muda. Então, eu preferi não fazer a poda dela até essa semana. Acho que foi anteontem, eu fiz a limpeza das folhas mortas aqui, que tava cheio, tinha muita folha morta aqui. Aí eu resolvi fazer uma limpeza. Ela tá sendo cultivada aqui porque quando chove demais, aqui nessa bancada que vocês já conhecem, eu protejo com plástico. Hoje, por exemplo, o dia tá nubladinho, talvez ainda venha o sol. Mas assim, choveu demais, essa bancada é protegida. Então, quando eu tenho uma plantinha nova, que ainda está em adaptação no meu cultivo, tanto de sol, quanto de substrato, quanto ao meu jeito de cultivo, que às vezes aqui nessa bancada toma chuva e às vezes é rega da água tratada, água da rede, então eu deixo refugiada para daí eu fazer mais mudas e ir colocando no jardim, mas sempre uma acaba ficando aqui no cantinho para que eu não perca a espécie, né? Para não arriscar muito o cultivo. Então essa daqui eu preferi não fazer a poda e até agora eu vou mostrar a poda, vou mostrar agora em vídeo a poda da pequenininha, que é uma mudinha dessa daqui, da Afterglow, mas não é filha dela. Aquela lá eu ganhei numa troquinha. Então eu fiz a poda daquela, já que essas aqui com caule muito grosso às vezes não dá muda, mas eu vi que ela dá mudas aqui embaixo, né? Então por isso também da limpeza aqui do caule, porque eu quero ver se ela emite muda aqui. Mas mesmo assim, futuramente, dando muda ou não, eu vou fazer a poda aqui para que ela não fique toda inclinada, porque ela tá toda inclinada, ó, e eu não gosto quando a planta fica assim. Mas por enquanto ela fica desse jeito. Aqui tá o caule da Afterglow, espero que ela me dê muitas mudinhas, eu dou a atualização para vocês futuramente. E aqui tá a plantinha que tá refugiada da chuva e vai começar, depois dessa poda, a tomar solzinho da parte da manhã, lá pertinho da planta, eu ia dizer planta mãe, mas não é a planta mãe, até porque as duas vieram de lugares diferentes. E então ela vai para lá naquele cantinho, e também é um lugar muito bom, que eu gosto muito para fazer a adaptação das minhas plantinhas, porque o sol vai automaticamente lá daquela varandinha recuando aos poucos, e eu não preciso ficar andando com o vaso para cima e para baixo. Bota no sol, acaba correndo o risco de esquecer e acaba queimando a planta, né? Principalmente uma recém-podada. Então ela vai ficar aqui, vai enraizar. Não vou tirar daqui porque não tem segredo, né? Ela tá cortada aqui. Ela tá cortada, saiu desse caule aqui, que eu espero que dê bastante mudinhas. Plantei num substrato novo, essa roseta. E futuramente eu dou dica, eu dou atualização para vocês de como que ela vai ficar. É uma época difícil, eu não gosto de fazer adaptação já até em tempo fácil, que é o outono e inverno, apesar de que no ano passado o outono aqui foi bastante chuvoso, então é complicado fazer adaptação ao sol quando não se tem sol, né? Mas até que nesse verão aqui agora, por enquanto tá dando um pouquinho de sol, tá mais ou menos, sabe? Chove da chuva, então tá dando para fazer uma adaptação. E aí eu quero mostrar para vocês um sonho realizado, que é essa menina linda aqui, ó, que eu plantei nessa latinha, que eu fiz decopagem. Olha aqui que fofo. Essa daqui é Pink Trumpet, até tenho que comprar uma plaquinha. Só que ela é uma planta assim, com umas características assim tão... Olha, que é impossível eu acho que você confundir ela com qualquer outra planta, então não acho que nem precisa de plaquinha, né? Porque você olhando, você já vê que ela é uma Pink Trumpet. Linda, é um sonho realizado, não está sendo cultivado aqui embaixo do telhado transparente, porque aqui é muito quente. Ela está tomando o sol das primeiras horas da manhã,
pleno, sem filtro. Eu resolvi arriscar. Dou atualização futuramente de como ela vai se comportar aqui no meu cantinho, não aqui no meu cantinho, lá na varanda. Ela está sendo cultivada lá na varanda, onde essa plantinha está sendo cultivada. Essa daqui que eu recém-podei, porque ela vai receber, tanto uma quanto a outra, o solzinho das primeiras horas da manhã. Se eu não me engano, fica até às 9 horas da manhã tomando sol e depois muita claridade. Sabe aquela claridade, aquela luz intensa? Então, é essa a adaptação que eu tô fazendo para ela. E começa a bater sol lá na minha varanda por volta, eu acho que das 7h30. 7h30 da manhã, isso mesmo. E vai até às 9. E ela por enquanto tá bem. E também ela recebeu bastante rega e borrifei também a misturinha de água com água oxigenada. E então é essa adaptação que eu tô fazendo nessas duas meninas aqui. Essa daqui é a Silver Queen, também tá numa latinha, fofa demais, olha só que coisa mais linda. Tanto a latinha quanto a plantinha. Olha só que lindeza, muito fofa, né? Achei muito parecida com essa daqui, ó, com a Mensa. Até olhando aqui, ó, até tá diferente, a coloração tá bem diferente, Simone. Ah, faz favor, né? É que eu lembrei da Mensa quando eu olhei pra ela. Olha só os desenhos dessa plantinha, que coisa linda. Então, é importantíssimo você fazer adaptação ao sol, mesmo que seja agora no verão, mas faça com o sol das primeiras horas da manhã. Se você não ter como dar o solzinho das primeiras horas da manhã, dê o sol mesmo, aquele quente rachando, porém filtre esse sol. Tem várias telas sombrites que você pode estar adquirindo para fazer essa adaptação no seu cantinho. Outra coisa também muito importante que eu acho muito legal para quem principalmente cultiva plantinhas ao ar livre, é você cultivar junto com as suas suculentas arbustos no seu jardim, para que elas filtrem também, porque as árvores são maravilhosas na questão de filtrar o sol. Então filtra muito bem a sombra, fica aquela sombra bem iluminada, então é perfeita também para fazer adaptação na sua plantinha nova e também na recém-podada. Apesar de que a recém-podada eu não deixo ao ar livre, nem rega ela recebeu, tanto que ela tá, ó, murchinha. Vai receber a misturinha de água oxigenada e quando ela tiver enraizando é que ela vai começar a receber assim, tipo aquela rega de umedecer o substrato sem encharcar. Porque agora nessa época do ano eu acho mais complicado. No meu cultivo eu já tive bastante dificuldade na questão de fazer poda nessa época do ano, mas mesmo assim eu faço. Quando a plantinha está precisando e eu quero adquirir mais muda, como é o caso aqui da Afterglow, eu faço poda no verão mesmo, só que daí dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu faço sim as podas. Então, deixa eu mostrar os meninos. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a terra. Eu comprei 2 sacos de terra, essa daqui é a que eu sempre compro, essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Mas eu comprei essa outra para testar. Aqui eu tirei essa bacia lá da chuva, porque melou tudo as minhas cromas que estavam aqui junto. Mas voltando ao substrato aqui, eu comprei esse substrato aqui, ó, que eu amei. Ele tá escrito aqui, adubo Bom Pastor, mas na verdade, ele não é um adubo. Ele tem as várias categorias aqui e ele tá aqui, ó, como terra fértil. Pensa num substrato, numa terrinha preta, soltinha, gente, soltinha. Muito boa, gente. Eu tô testando, mas quando eu abri esse saco aqui e eu vi a textura desse substrato, eu pensei, nossa, sempre que eu achar esse daqui eu acho que eu vou comprar. Porque já de cara, só de ver,
dá para perceber que ele é muito, muito bom. Que arte que tu tava fazendo? Que arte que tu tava fazendo, sem vergonha? Então, quando o focinho do like aparece, é para fazer o quê? Olha só o focinho do like, olha só. Olha esse bigodinho aqui gostoso. Olha só como é gostoso esse bigode. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelas dicas, pelos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!